Qual foi a gênia da educação que chegou à conclusão que não está mais na moda levantar? Porque é um sinal de respeito. Você sabe por que eu dou aula? Hoje, é lógico que é o dia do professor, mas eu só dou aula de avental. Por quê? Você já viu o padre rezar missa de bermuda? Não, né? Tem que haver aquele mínimo de cerimonial na aula. Tem que dizer quem é que é o professor, quem é que é o aluno. Tem que resgatar esse tipo de coisa. Eu sempre digo, exagerando um pouco, obviamente, que a escola vai voltar a ser uma boa escola quando o professor puder voltar a chamar o aluno de idiota. Sem ser processado. Tem gente que fala, mas você vai xingar. Não é xingar. Gente, existe uma velha piada, que é sem graça, hein? Não vão rir depois. Mas é uma piada para mim muito didática. Diz que a mocinha fez 18 anos, tirou carta de motorista, fresquinha. Acabou de ganhar um carrinho do papai. Ela sai toda se achando o máximo na estrada. Está escurecendo. De trás do morro tem uma curva, sai um carro que acende a luz baixa. Ela acende a luz baixa para mostrar que ela também tem. Aí o carro acende a luz alta, ela acende a luz alta. O carro passa por ela e grita, vaca. Ela grita, corno. Faz a curva e bate na vaca que estava no meio da estrada. Ou seja, às vezes você pensa que a pessoa está te xingando e a pessoa está tentando ajudar. Por isso que eu falo para os meus alunos, se eu te chamo de idiota, isso não é insulto, é um diagnóstico. Que é o primeiro passo. Na palestra de hoje, que fiz para os professores convocados pelo sindicato, pelo Simpro, eu tentei abordar um pouco os conselhos que eu poderia dar a professores jovens, ou pelo menos mais jovens do que eu, já que eu tenho 65 anos e comecei a dar aula com 18. Portanto, eu descobri muitas coisas, algumas delas extremamente óbvias, mas aquele óbvio que dificilmente as pessoas têm condições de entender. E principalmente dando um incentivo aos professores para que continuem na carreira e incentivem mais alunos para continuar nessa carreira, senão daqui a pouco no Brasil nós vamos ter um apagão do pessoal do nível didático. O computador usado de forma inteligente é uma ferramenta fantástica, mas o computador está sendo usado de forma burra. E os alunos estão literalmente se imbecilizando com o computador. E os professores estão indo pelo mesmo caminho, porque hoje em dia não tem mais professor. Hoje em dia você vai nas faculdades e você vê leitor de PowerPoint. O camarada está com PowerPoint lá na frente e fica lendo, ele não dá aula. Ele simplesmente não explica nada, ele fica lendo supondo que quem está assistindo seja um analfabeto. Então, na realidade, a tecnologia utilizada dessa forma é uma coisa extremamente negativa, é uma coisa extremamente imbecilizante. Agora, a tecnologia usada de forma inteligente é uma coisa assim, é uma coisa fantástica. Eu acho que o que a gente tem que fazer hoje, e é o que eu sinto, mas assim, do fundo do coração, é parar de procurar novas maneiras de ensinar e resgatar as velhas maneiras de aprender. Porque antigamente se aprendia, hoje não se aprende mais. Então vamos ver o que se fazia antigamente e usar a tecnologia quando necessário, mas não fazer da tecnologia o Deus agora de tudo. Basicamente, acho que todos nós temos à frente uma escada chamada escada da inteligência. É uma escada que nós podemos subir o quanto quisermos, porém tomando cuidado de que os degraus são baixinhos. Portanto, qualquer professor que ao encostar a cabeça num travesseiro, se perguntar, hoje, eu estou um pouquinho mais inteligente que ontem, hoje, eu aprendi alguma coisa que ontem não sabia, hoje, eu aprendi uma técnica nova, hoje, eu consegui resolver um problema que não conseguia resolver antes, ou seja, eu cresci 1 milímetro, esse professor ganhou seu dia. Se de repente ele fala, não, hoje estou parado no mesmo degrau que estava ontem, jogou um dia irrecuperável na lata do lixo. É um dia que nunca mais ele vai recuperar. E a melhor maneira de subir essa escada é, em primeiro lugar, estudar todo dia. Pouco, mas todo dia. E a segunda técnica qualquer, extremamente simples. Ler muito, mas muito, porque só consegue se tornar mais inteligente quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer e não por obrigação. Portanto, ele deve descobrir aquilo que lhe dá prazer. E eu sempre falo, leia, nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina, mas pelo amor de Deus, leia, porque essa é a melhor coisa que qualquer professor deve fazer.
Estou aqui com o professor Pierluigi, que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, professor? Fala para mim. A minha bronca é muito séria. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe o Estatuto do Idoso. Cadê o Estatuto do Professor? O professor devia ter, no mínimo, fé pública. O professor precisa restabelecer a autoridade do professor. Sem autoridade, o sistema educacional não funciona, mas não funciona mesmo. É uma grande imbecilidade essa história de tirar autoridade, dignidade e respeito do professor. Você comentou que hoje o aluno não pode ser chamado à frente pelo ECA, é isso? O ECA diz que senão você está expondo o aluno. Ou seja, simplesmente, olha, não existe nada mais perigoso no mundo do que um burro bem intencionado. Porque toda vez que o imbecil está bem intencionado, ele acaba fazendo coisa como, por exemplo, este ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem intencionado e redigido de uma forma muito imbecil. Outra coisa que a gente percebe, quando o professor hoje repreende o aluno, muitas vezes lá vem o pai desautorizando o professor de ir completamente, trazendo todas as ofensas que o filho sofreu. Você até citou na palestra um monte de coisa, né? Que ainda vem com o psicólogo dar todo o laudo. Exatamente. Na realidade, o que acaba acontecendo é o seguinte: eu tenho uma teoria. Inteligência não é hereditária, burrice é. Burrice é muito hereditária. Ou seja, essa criança que foi protegida ou super protegida pela mãe e pelo pai dessa forma burra, essa criança vai ser um idiota porque os pais são idiotas. Então é simplesmente uma maneira de prolongar a idiotice ao longo das gerações. Tem que mudar isso daí. Tem que mudar completamente isso daí. E na tua palestra, só para lembrar, você resumiu em uma palavrinha que é leia. Leia. Não, e depois a leitura salva, a leitura salva. A leitura salva. Leia muito, porque justamente todo mundo fala em inclusão digital. Que inclusão digital que nada? É inclusão cultural que nós precisamos. Inclusão digital só funciona em exame de próstata. Na realidade, é inclusão cultural que nós estamos precisando. É isso que a gente precisa. Em 3 palavrinhas, as regras básicas para o estudante hoje, né? Você fez uma diferenciação entre estudante e aluno. Aluno é alguém que assiste às aulas, estudante é alguém que estuda, são coisas bem diferentes. E eu sempre falo o seguinte: o truque qualquer, assistir a aula para entender, depois da aula estudar, fazer lição de casa para aprender, e depois dormir uma boa noite de sono para fixar. Essa é a trilogia mágica. Portanto, o truque é estudar pouco e todo dia. Essa é a regra de ouro. A regra de ouro. Está dado o recado aqui do professor Pia. Obrigado. Imagina.